Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Tributário Sem Mistério. Como que começa essa história de tributação? Obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, são sinônimos? Vamos entender para que tudo isso serve no direito tributário? Então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos começar que hoje nós temos muitas coisas para conversar. Então, qual a importância, de entender sobre a constituição do crédito tributário? Além de ser um dos temas mais cobrados no exame da ordem, é fundamental você entender o que ele significa para o direito tributário para conseguir entender todos os outros temas da matéria, tá? Como um todo. Então, a constituição do crédito tributário é que nasce, instaura essa relação jurídica entre o fisco e o contribuinte, que é uma vez que ele é constituído, que torna exigível o crédito tributário pelo fisco, tá bom? Então, o primeiro artigo que nós vamos começar aqui a nossa conversa é o 139 do Código Tributário Nacional. Se você não estiver com a legislação por perto, não se preocupe, porque eu vou colocar aqui no vídeo a redação literal do artigo para que você consiga também acompanhar o raciocínio comigo. Então, diz o artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, tá? A gente tem aí uma noção do quê? De como se fosse uma cadeia, sequencial. Mas é importante deixar bem claro para vocês que, apesar do dispositivo dizer que tem a mesma natureza, não se confunde obrigação tributária com crédito tributário, tá? Porque se fossem as mesmas coisas, por exemplo, um lançamento nulo, geraria a nulidade da obrigação principal e aí não ia ter mais que pagar o tributo. E não é assim às vezes que acontece. Às vezes pode ter um erro no lançamento e isso não tem o condão de inviabilizar a obrigação principal que ocorreu, tá bom? Isso nós vamos ver mais à frente no encontro de hoje, quando eu falar sobre as possibilidades de revisão do lançamento. Então, a primeira coisa, tem a mesma natureza, obrigação principal e crédito tributário, mas não se confundem, tá bom? Por quê? Vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo, esquematizado, um esqueminha, para ficar mais claro para vocês. Mas, de todo modo, tudo começa com o quê? Com o comportamento do contribuinte. Ele pratica um fato gerador, que está descrito na lei como tendente, a gerar uma obrigação tributária. Então, eu tenho um fato gerador, eu tenho uma obrigação tributária e, posteriormente, o ato de lançamento, que é o responsável por constituir o crédito e torná-lo exigível, tá? Então, o que precisa para existir um crédito tributário? Primeiro, a previsão na lei, que seria a hipótese de incidência. Segundo, um fato gerador, tá? E o terceiro, o lançamento. O lançamento é o que vai individualizar aquele crédito. Então, o lançamento, ele vai individualizar o crédito, vai dizer, olha, isso aqui é o imposto tal, devido porque o contribuinte fez isso, isso e isso, numa alíquota de tal, na base de cálculo tal, e é isso aí, deu X valor total, pague, tá? Então, isso é o lançamento. Isso ocorre, mas ele pode ser impedido o lançamento? O lançamento pode ser impedido nas hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que vai falar sobre suspensão de exigibilidade. Suspensão de exigibilidade só pode acontecer quando o crédito é exigível, É lógico isso. Só pode ocorrer a suspensão de exigibilidade quando algo é exigível. E em direito tributário só é exigível com a constituição do crédito tributário que se dá com o lançamento, tá? Tudo isso que eu falei até agora para introduzir a importância de nós estudarmos o lançamento tributário, que é o tema central do encontro de hoje, tá bom?
Então, vamos começar a estudar sobre o lançamento. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar a estudar sobre o lançamento, então. Eu gosto de fazer a leitura do artigo com vocês, do dispositivo legal, para você, ao mesmo tempo, saber o que está escrito na lei, de fato, né? Mas entender o que está escrito ali. Não basta a gente fazer uma leitura superficial. A gente tem que entender o que está escrito ali, né? E principalmente fixar o conteúdo. Como a gente fixa o conteúdo? Entendendo. Então, vamos lá. Artigo 142 do Código Tributário Nacional vai falar para nós o que é o lançamento. Então, vamos lá. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Tá? Essa é a redação do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Tá? Então, como eu falei na introdução deste nosso encontro de hoje, o lançamento, né, tem o papel de constituir o crédito tributário. Isso torna, né, o crédito um crédito, portanto, exigível. Então, o lançamento habilita o sujeito ativo, que no caso é o fisco, para realizar a cobrança, tá bom? Então, sempre não esqueçam da palavra exigibilidade, tá bom? Então, outras considerações que podemos realizar. O lançamento, que vai individualizar essa obrigação tributária, vai falar a matéria, vai calcular o quanto que é devido de tributo. Este lançamento, o que eu vou aplicar? A lei que estava vigente na época lá, que o contribuinte praticou o fato gerador, ou a lei do momento que foi efetuado o lançamento, a lei vigente na época do lançamento? Qual dessas duas? Gente, a lei vigente na época do fato gerador, tá bom? Na época do fato gerador. Outra questão que nós também podemos aqui comentar. O lançamento ele não é autoexecutório. O que isso significa? Se o contribuinte não pagar, né, de livre e espontânea vontade, a gente é obrigado a pagar imposto. Mas se o contribuinte não, por algum motivo, não pagar o tributo que deve, não é autoexecutório o lançamento. Significa que o fisco deve propor a consequente execução fiscal, tá? E mais um detalhe aí relacionado ao ato propriamente dito do lançamento. Não é discricionário. Veja que o parágrafo único diz que é vinculada e obrigatória. Então, né, apesar de ser uma hipótese assim muito a primeiro momento para vocês podem soar tipo um absurdo, o fiscal olhar, realmente essa pessoa deve tributo, mas não precisa, capaz, não precisa pagar tributo não, eu vou deixar passar essa, deixa, tadinho, tem tanta conta para pagar, não há essa discricionariedade. Se o contribuinte praticou o que está previsto lá na lei, ser proprietário de imóvel rural, imóvel urbano, vai pagar IPTU, não tem como o fiscal falar, não, tadinha, tem muita conta para pagar, não dá, não. Não é discricionário. E ele está sujeito, a pessoa, a autoridade administrativa está sujeita a penalidade de cunho funcional, tá? Então, é um poder e dever da administração. Algumas questões que eu não pretendo estender aqui, mas apenas levantar assim para vocês algumas questões assim reflexivas, né, sobre o lançamento. É ato ou procedimento administrativo, né? Ato ou procedimento administrativo? Procedimento administrativo é entendido aí como um conjunto de atos. A maior parte da doutrina entende que é um ato,
tá? Porque é o lançamento, ele individualiza o crédito, não tem aí uma sequência de atos. Isso é entendimento da maior parte da doutrina. Outra questão, o lançamento seria um ato constitutivo ou declaratório, tá? Para alguns, ato constitutivo, tá bom? Pela própria redação, né, do artigo aqui 142, que fala constituir o crédito tributário, e aí parte da doutrina entende que por essa razão é ato constitutivo. Para outra parte da doutrina, ato declaratório, porque declara que um dia existiu um fato gerador lá atrás, que fez nascer a obrigação tributária. Por isso que existe esse crédito, este entendimento, tá bom? Então, para a maioria da doutrina, há uma natureza mista, porque o lançamento teria essas duas características presentes e marcantes, tá bom? E por essa razão, pelo lançamento, individualizar esse crédito tributário, calcular o montante, a base de cálculo, eventual penalidade, pode existir erros. E aí, esses erros podem ser revistos? Aí nós partimos para a parte final do nosso encontro e vamos conversar sobre as possibilidades de revisão do lançamento. O fiscal errou na hora de lançar o tributo. E agora? Como faz? Vamos ver. Vamos analisar, então, o artigo 145 do Código Tributário Nacional. Então, pessoal, o artigo 145 do Código Tributário Nacional, ele vai colocar as hipóteses, né? Na realidade, ele vai dispor sobre a possibilidade de um lançamento ser revisto. Então, vamos ler juntos o que diz o artigo. O lançamento, regularmente notificado ao sujeito passivo, só pode ser alterado em virtude de: inciso 1º, impugnação do sujeito passivo. Inciso 2, recurso de ofício. Inciso 3, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Então, primeira hipótese, impugnação, tá? Você recebeu a notificação, viu que tem coisa errada, entrou com impugnação. Impugnação é essa em sede administrativa, né, no contencioso administrativo tributário, ou em sede judicial, tá bom? Inclusive, se você entrar com recurso voluntário da decisão que foi desfavorável a você na esfera administrativa, tá bom? Qualquer tipo de impugnação, há possibilidade da revisão do lançamento. Nesse caso, essa primeira hipótese desse inciso tem um litígio, tem um conflito de interesses aí, tá bom? Fisco e contribuinte. A segunda hipótese, que fala do recurso de ofício, seria o caso do tal do reexame necessário, né? Quando aquela decisão foi favorável ao contribuinte, o fisco, uma decisão desfavorável à fazenda, no sentido de desonerar o contribuinte do pagamento do tributo, né? Tem a questão lá do reexame necessário. Essa seria também uma possibilidade de revisão do lançamento, tá? Que também é uma hipótese em que há a presença de um conflito de interesses. Há litígio. Por que eu estou falando isso? Há litígio. Porque a terceira hipótese do artigo 145 vai prever uma hipótese sem litígio, que é a hipótese de ofício pela própria autoridade administrativa nos casos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, como, por exemplo, lá no artigo 149, no inciso 9º, fala de comprovada falta ou fraude funcional da autoridade que efetuou o lançamento, tá? Uma hipótese prevista que, de ofício, a autoridade administrativa pode corrigir o lançamento, tá bom? Cuidado, atenção especial às hipóteses que estão previstas no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Algumas hipóteses são de efetivar o lançamento, não necessariamente revisar. Quer ver um exemplo? Lá no artigo 149, no inciso 6º, fala assim, ó. O caput diz, né? O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos.
Aí lá no inciso 6º, quando se comprove a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Tá? Aqui, a aplicação da penalidade constitui o verdadeiro lançamento. Então, na realidade, não há um lançamento a ser revisto. Tá? A depender da espécie, né? Mais para frente, nós iremos conversar a respeito das modalidades de lançamento. Mas entendem? O próprio caput do artigo 149 coloca: o lançamento é efetuado e revisto. Então, esse artigo você tem que tomar cuidado com as hipóteses que estão ali nos incisos, porque algumas são de constituição, né, efetivação do lançamento, e outras são as previsões em que ele já existe e por algum motivo ele tem que ser corrigido, revisto. Tudo bem? Outra questão muito importante: impossibilidade de revisão do lançamento que dizem respeito a erro de direito. Em nome do que? Segurança jurídica. Então, se por algum motivo se discute judicialmente determinada questão e se notou que naquele caso ali específico ocorreu um erro e por algum motivo fez com mude essa interpretação, isso se aplica a fatos geradores futuros, né? Esse entendimento vai ter efeitos ex nunc dali para frente, tá bom? Em nome do quê? Da segurança jurídica, senão isso poderia retroagir a diversas situações, ocorrências aí no nosso campo tributário. Tudo bem? O encontro de hoje foi um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que foi bem esclarecedor. Crédito tributário é um tema muito importante, né? Lançamento, principalmente, uma vez que ele é um marco aí, por exemplo, para identificar prescrição e decadência. Então, eu espero que você tenha gostado, entendido, e se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Na minha rede social, Tribos Sem Mistério, lá no Instagram, e também pelo meu site, www.tributariosemmistério.com.br. Eu tenho um formulário de contato que você pode dar sua sugestão, fazer um elogio, fazer uma crítica, alguma correção, algum comentário. Se quiser pedir algum material complementar, eu ficarei muito honrada de te ajudar de qualquer forma que você necessite, tá bom? Estou aqui para te auxiliar nos seus estudos, à disposição, tá bom? Durante a semana lá no meu site, toda terça e quinta, nós temos um novo artigo publicado, tá bom? Tento pegar aí notícias atuais que estão em discussão aí na pauta de direito tributário e algumas outras questões relacionadas ao exame de ordem, alguns temas, algumas matérias que pode ter pegadinha na sua prova, tá bom? E lá no Instagram, de vez em quando, eu publico algumas dicas de estudo, tem alguns materiais já lá disponíveis no IGTV, tá bom? Com técnicas de estudo, programas. Então, é bem interessante se você puder seguir e acompanhar, né, as minhas atividades, tá bom? Ficarei muito honrada da sua companhia. Muito obrigada pelo dia de hoje. Um bom finalzinho de domingo para você e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.